E aí, meus alunos, beleza? Tem uma galera pedindo aula de potência e de raiz, e no momento eu não estou podendo atender, mas eu vou gravar um videozinho para vocês, beleza? Fica aí. Bom, então aqui eu defino potência, né? Seja A um número real e N um número natural. Então A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Aí tem alguns casos importantes que a gente precisa lembrar. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1, com exceção do próprio zero. 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática. 0 elevado a qualquer número é 0, desde que esse número não seja o próprio zero. Aí tem alguns exemplos aí, tá, que você pode fazer em casa. 5 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Aqui nós temos um caso interessante. Menos 1 elevado a 2. Então, olha, vai ser menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos é mais. Então, a resposta é 1. Agora, se for menos 1 elevado ao cubo, vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ó, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Na prática, se eu pegar o menos 1 e elevar a qualquer número par, a resposta vai ser 1 positivo. Se eu pegar o menos 1 e elevar a qualquer número ímpar, a resposta vai ser o menos 1 negativo. O 1 negativo, o menos 1. E aqui nós temos mais alguns exemplos. Então, meio elevado a 5. Então é meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio. Multiplicação de fração é o de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E aqui, 0,1 elevado ao cubo, né? Se você tem alguma dúvida por que dá isso aqui, pode fazer aí, faça a multiplicação, arma a continha, veja se eu estou falando a verdade, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de 0 elevado a 4, né? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 0. Aqui eu tenho uma fração elevada a 1, é ele mesmo, né? 1 sétimo elevado a 1, 1 sétimo. E aqui eu tenho outra fração aqui. 2 terços elevado ao cubo é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. E aí? Multiplicação de fração. O de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Beleza? Agora eu vou escrever as propriedades das frações. E aí você anote todas elas e tente estudar todas elas. Beleza? Bom, aqui eu escrevi as 6 propriedades das potências. Eu vou comentar sobre cada uma delas e eu também vou fazer um exemplo de cada uma delas. A primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. Se eu tiver um número A elevado a N vezes um número A elevado a N, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, isso vai ser 2 elevado a 5. E aí eu pergunto para você, aluno, por que essa propriedade é assim? Aliás, vou fazer 3 mais 2, olha. 3 mais 2. 2 elevado a 5. Aluno, por que essa propriedade é assim? Escreve o que é 2 elevado a 3. Escreve o que é 2 elevado a 2. Coloca um multiplicando o outro e descobre por que essa propriedade é assim. Por que isso dá certo? Segunda propriedade é o quociente
entre potências de mesma base. Então eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu vou conservar a base e subtrair o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Agora eu vou dar um exemplo, não só assim, mas eu vou mostrar por que é. Se eu tiver 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4, o que é isso na prática? Vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo isso dividido por 3 a quarta. Vamos ter. Olha só. O que vai acontecer com isso aqui, olha? Na prática é 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Faça isso com esse aqui para ver o que acontece. Beleza? Próxima propriedade é um produto elevado a uma potência. O produto das potências é a potência dos produtos. Então, por exemplo, se eu tiver 2 vezes 5, tudo isso elevado a 3. Isso vai ser a mesma coisa do que 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Beleza? Propriedade de baixo, eu tenho potência de potência. Eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, vou fazer com 2, 2 é mais fácil. 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 4. Vai ser 2 elevado a 3 vezes 4. 3 vezes 4 é quanto? 12. Descobri quanto isso é. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Agora eu tenho uma fração elevada a uma potência. Eu posso distribuir essa potência. Então, se eu tiver A sobre B elevado a M, é a mesma coisa do que A elevado a M dividido por B elevado a M. Isso aí dá pra saber por que é assim, muito fácil, né? Por exemplo, se eu tiver 2 terços, tudo isso elevado a 4, por exemplo, isso aqui não vai ser 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços? E na multiplicação de fração, eu não multiplico de cima vezes de cima e de baixo vezes de baixo? Então, o de cima vezes de cima, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Na prática é 2 a quarta. E aqui 3 a quarta. Né? Que dá aqui 2, 4, 8, 16 sobre 81. Beleza? E por último, mas não menos importante, expoente negativo. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a menos 3, por exemplo, isso é 1 dividido por 3 ao cubo, que é a mesma coisa do que 1 dividido por 27. Com essas propriedades, você consegue fazer a maioria dos problemas que envolvem potência. Agora você precisa treinar bastante para resolver exercícios que misturam as propriedades. Vou fazer umzinho para vocês.
Vamos lá, então, vamos resolver alguns exemplos. Essa primeira é a primeira propriedade, né? Produto de potências de mesma base, então eu vou repetir a base e somar os expoentes. 5 mais 3, 8. Beleza. Agora, eu tenho o quê? Um quociente de potências. Eu vou repetir a base e subtrair o expoente do numerador pelo denominador. Então vai ficar 2 menos 5. Isso vai ficar 3. 2 menos 5 menos 3. Isso é igual a 3 ao cubo. Beleza? Aqui nós já temos duas propriedades. Então vamos lá. Vou repetir a base e somar os expoentes. Dividido por 2 a sexta. 3 mais 5, 8. Já vou subtrair por 6 aqui, ó. Então isso aqui dá 2 ao quadrado. Aqui, olha só que interessante. Nós temos potências de 3 bases diferentes. E agora, nós vamos nos desesperar? Negativo. Eu sei que 6 é 2 vezes 3. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou reescrever de uma forma conveniente para mim. 2 ao cubo, 3 à quarta potência. Aqui eu tenho 2 vezes 3, que é 6. Tudo isso elevado à quinta potência. Beleza? Aí aqui embaixo, ó, eu vou continuar. Então eu tenho aquela propriedade, ó, produto de potências, tá? Eu vou distribuir essa potência. Então vai ser 2 ao cubo, 3 à quarta, 2 à quinta, 3 à quinta. Tranquilo. Se eu quiser, eu posso ainda dividir isso em duas frações, né? 2 à terceira dividido por 2 à quinta, vezes 3 à quarta, 3 à quinta. Isso vai ficar 2 elevado a 3 menos 5 menos 2, vezes 4 menos 5 menos 1. Então isso vai ficar 3 elevado a menos 1. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, dividido vezes 1/3. Né? Se eu quiser resolver ainda, eu fico com 1/4 vezes 1/3. 3 vezes 4, 12. Então fica 1 sobre 12. Ficou meio embolado aqui com o de baixo, mas eu acho que dá pra ver. Esse aqui, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Ó, aqui, vou primeiro resolver o que está aqui em cima. Vou conservar a base e somar os expoentes. Então vai ficar mais 5 menos 3, né? Eu estou somando os expoentes. Então vai ficar 2. Aqui eu tenho potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 3, menos 6. Aqui, repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 2 menos 6. Então aqui embaixo, olha, 2 menos vezes menos mais, então vai ficar 2 mais 6, 2 elevado à oitava potência. Beleza? Agora vamos resolver esse desafio aqui. Pausa o vídeo, tenta resolver você, eu acho que você consegue, você é capaz. Então vamos lá. Olha só. Primeiro eu vou resolver o que está aqui dentro, do jeito que eu consegui, tá? E eu já vou dar um jeito nesse 4 e nesse 6 aqui, tá bom? Eu vou reescrever do jeito que dá. Então, ó, o 2 com 2 vai ficar 2, 5, 6, 7, 8. 2 à oitava potência, vezes 3 à quarta potência. Tudo isso elevado ao quadrado, dividido por... Ó, 6 é 2 vezes 3, então vai ficar 2 vezes 3, tudo isso elevado a 7. E 4 é 2 ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 2. Tranquilo? Passo a passo, tá? Aqui eu tenho potência de potência e produto. Então, ó,
vai ser 2 vezes 8 e 2 vezes 4. Então vamos refazer aqui, ó. Vai ser 2 elevado a 16 vezes 3 elevado a 4 vezes 2, 8. Aqui eu vou distribuir o 7 também, então vai ficar 2 a sétima, 3 a sétima. Aqui potência de potência, 2 vezes 2, 4, então vai ficar 2 a quarta potência. Tudo isso elevado a menos 2. Vou juntar essas potências de mesma base aqui. Vou só repetir aqui fora, né? 2 elevado a 16, 3 elevado a 8. Ó, repete a base, somos expoentes. 7, 8, 9, 10, 11. Então fica 2 elevado a 11 vezes 3 elevado a 7. Tudo isso elevado a menos 2. Olha, eu posso separar já em duas frações. Olha, eu não vou nem separar, eu vou só fazer isso aqui, ó. Finge que eu tenho duas frações aqui, ó. Então, com o 2, eu vou fazer 16 menos 11, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 a quinta. 3 a oitava, 3 a sétima, isso dá 3. Tudo isso elevado a menos 2. Então, isso aqui na prática vai ficar 1 sobre 2 a quinta vezes 1 a terceira. Se eu quiser resolver ainda, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 32. 32 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. 1 sobre 96. Foi tão difícil assim? Não foi, né? Com certeza que você consegue, beleza? Então essa foi nossa aulinha de hoje. Comenta aí o seu nome para eu saber quem que está assistindo o vídeo. Manda pro teu amigo da tua sala, para quem você acha que tem dificuldade, beleza? Se inscreve aí no canal e valeu!